Olá, turma! No vídeo de hoje, vamos resolver 6 questões Enem envolvendo notação científica. Fica comigo que depois da vinheta a gente resolve. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jô Farauli. Conforme te disse, hoje nós iremos resolver 6 questões Enem envolvendo notação científica. Aproveitando, se você não sabe colocar um número em notação científica, vai na descrição do nosso vídeo, aproveita, lá tem um vídeo nosso mostrando passo a passo de como você coloca um número em notação científica, beleza? Mas vamos para nossas questões aqui, Enem, que é o que a gente vai resolver hoje aqui nesse nosso vídeo, tá? Olha só, primeira coisa aí, primeira questão. Uma questão bem tranquila, deixa eu até voltar aqui para falar direto com você. Questões Enem que envolvem notação científica costumam ser bastante fáceis. Você vai precisar basicamente de interpretação e, claro, saber colocar o número em notação científica, e em boa parte delas as questões nem vão te pedir para colocar em notação científica. Você que vai deduzir isso a partir das alternativas ou da leitura da questão, algo do tipo. Mas vamos para a questão, para a primeira questão aí. Olha o que diz a primeira questão. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Olha a informação que ele está te dando aqui na prova. Esse tempo, em segundo, ou seja, não precisa você fazer qualquer tipo de modificação, em notação científica é mais uma questão assim muito tranquila, muito fácil, muito de boa aí da prova do Enem, tá? Olha só, 43,18, se eu vou colocá-lo em notação científica, Fábio Lima, o que é notação científica? É um número que é escrito da seguinte forma, ó, A vezes 10 elevado a N, onde esse N é um número natural, esse N é um número inteiro, e esse A é um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para a gente colocar em notação científica aqui, ó, aqui está 43, eu teria que deixar aqui 4,3, né? Para o A, o coeficiente dessa base 10 ficar um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Olha só, de novo, se você não viu essa aula de notação científica, vai na descrição do nosso vídeo aí que vai ter um link para você assistir a aula com o passo a passo de como transformar o número para notação científica, tá? Olha a vírgula onde ela deve ficar, aqui, ó. Ela deve andar uma casa ou ser deslocada uma casa para a esquerda. Então vai ficar 43, vai transformar em 4,3 e aqui vai ficar um 8 aqui de novo, ó. 4,318. Como eu desloquei a vírgula uma casa para a esquerda, isso aqui vai ficar elevado a 1. E não tem mais nada para fazer aqui, ó. 4,318 vezes 3 elevado a 1. Isso está onde, Fábio Lima? Na letra B. E acabou, não tem mais nada para fazer. Professor, mas é só isso, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Fechou, acabou a questão. Isso cai Enem, professor? Isso aqui foi Enem e você vai observar que todas as nossas questões desse vídeo são do Enem, beleza? Um pedido para você aqui, deixa eu falar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí no cantinho, ó, canto inferior direito da sua tela, clica, se inscreve, ativa a notificação que você vai estar recebendo todas as notificações de vídeos novos que nós publicamos. Não esquece de deixar aquele joinha e compartilhar esse vídeo com todos aqueles seus amigos que você acha que vai estar ajudando, beleza? Pode publicar em grupos da sua sala, do seu colégio, do seu cursinho, dos seus amigos e espalha isso para todo mundo que você acha que de alguma forma vai ajudar. Beleza? E vamos para a próxima questão aqui, ó. Deixa eu voltar para a próxima, olha só. A próxima questão é a seguinte: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza.
Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica, olha só, esférica, que tem o diâmetro interno disso aqui, ó. Em notação científica, esse diâmetro interno em milímetros não precisa fazer qualquer tipo de transformação. Resumindo, é transformar o 0,0011 em notação científica. Professor, e como é que eu faço isso? Lembra que a forma é A vezes 10 elevado a N. O N é um número inteiro e o A é um número maior ou igual a 1, e menor que 10. Para esse A ficar aqui, ó, maior ou igual a 1 e menor que 10, a minha vírgula tem que vir para cá, ó. Ou seja, ela tem que sair daqui e ser deslocada 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, quando eu faço isso, olha o que acontece. 1,1, aí vem a potência de 10, 10 elevado a menos 4. 1,1 vezes 10 a menos 4, isso corresponde à letra D. Fábio Lima não tem mais nada para fazer nessa questão. Não tem mais nada para fazer nessa questão. Eu estou te dizendo, eu te falei lá no início do vídeo que notação científica na prova do Enem costuma ser muito fácil. A maioria delas são bastante fáceis mesmo. Mas vamos lá, próxima questão aí. Olha o que diz a próxima questão. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas. Aqui você precisa ter muita atenção no texto, ó. 4,129 milhões. Ele meio que abreviou isso aqui, ó, e está em toneladas, tá? No mês de julho de 2012 e registrar um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Isso aqui não serve para muita coisa, tá? A quantidade, olha como ele perguntou aqui agora, em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012. Resumindo, ó, ele quer esse número todo aqui, 4,129 milhões de toneladas em quilogramas. E se você olhar para as alternativas, ó, ela não pediu notação científica, mas você vai perceber que todas as alternativas estão em notação científica. Então eu vou ter que transformar em notação científica. Já dá para ver pelas alternativas que eu vou precisar disso. Mas vamos que vamos. Você vai ver que não vai precisar mexer muito no número ali, ó. 4,129 milhões de toneladas, isso é assim, ó, 4,129 milhão. Então eu tenho que escrever assim, ó, vezes 1 milhão. Isso aqui já vai ser de toneladas, tá? Toneladas. Observa que isso aqui é a mesma coisa que 4,129. Eu vou fazer bonitinho assim, mas não precisa fazer tanto não, tá? 10 elevado a sexta. Eu vou fazer passo a passo para ficar bem didático, ó. Toneladas. Só que eu quero isso em quilogramas. Ah, professor, como é que eu transformo de toneladas para quilogramas? 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. E acabou a questão, né? Eu tenho que pegar o valor em toneladas e transformar esse valor para quilogramas, ou seja, multiplicar esse valor por 1.000. Resumindo, 4,129 vezes 10 a sexta vezes 1.000. Eu vou pegar o 1.000 e já vou escrever assim, ó, 10 ao cubo. Lembra que aqui, ó, 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu vou aproveitar aqui, ó, e usar uma propriedade de potência para conseguir fazer essas contas mais rápidas, ó. 4,129, 10 elevado a sexta, vezes 10 elevado ao cubo, é multiplicação de potências com mesma base. Aí fica lindo, fica fácil, né? Conserva a base e somos expoentes. E não precisa mais nada além disso. Conservou a base,
que base estranha esse 10, e somou os expoentes. 6 mais 3, isso aqui vai dar 9. Observa que esse númerozinho aqui, ó, que é aquele meu A lá da notação científica, já está maior ou igual a 1 e menor do que 10, então não há mais o que fazer. 4,129 vezes 10 elevado à nona, letra C. E assim a gente já fechou também mais uma, bem tranquila, bem fácil, bem de boa de ser feita aí, ó. Vamos para mais uma ali. A próxima é a seguinte, essa aqui, ó, já precisa, além de uma interpretação maior, alguma continha a mais. Mas a maioria das questões Enem não vão te cobrar essa conta a mais, se bem que ultimamente até tem aparecido algumas, tipo essa daqui, que tem uma continha, mas é bem tranquila se você interpretar o que tem na questão de forma, claro, correta. Mas vamos lá. O nanofio é um feixe de metais semicondutores, usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros do nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão entre, anota já isso aqui, ó, a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um nanofio é qual? Questão bem tranquila, desde que você entenda o que está na questão, tá? Eu sempre falo que interpretar é algo que é imprescindível na prova do Enem, mas especificamente na prova de matemática, você precisa entender, saber o que significa determinados termos aqui, né? Esse aqui, ó, razão. O que significa razão em matemática? E, Fábio Lima, razão é para saber quem está certo e quem está errado. Claro que não, né? Razão em matemática está relacionado com divisão. Não esquece desse detalhe. Anota aí, ó, no cantinho. Razão está relacionado sempre com divisão. Então, ele quer a razão. Aí tem que ser nesta ordem aqui, ó. Comprimento do fio de cabelo, ó, 6 vezes, ainda que não tem essa vírgula, vezes 10 a menos 5. Razão, então, sobre o comprimento do, cadê? E o do nanofio. O nanofio é 10 a menos 9. E, professor, não tem nenhum assim não, tá tudo diferente ali. E agora, o que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Eu vou até fazer um negócio mais bonitinho, ó. 6 vezes 10 a menos 5. E eu vou colocar aqui separadinho. Não vou fazer assim, não. Vou fazer assim, ó. Pera ainda que você vai entender melhor. Eu vou só pegar assim, ó. 10 a menos 5, vê se não é a mesma coisa. Sobre 10 a menos 9. Observa que essa última fraçãozinha, essa última razão, ó, é uma divisão de potências com bases iguais. E como é que eu faço divisão de potências com bases iguais, professor? Conserva a base e subtrai os expoentes. Simples assim, ó. Então vai ficar menos 5 menos, aqui que a maioria é trollada nessa questão aqui, ó, menos 9. É o de cima menos o de baixo, só que o de baixo é negativo. Quando você fizer menos com menos aqui, ó, isso vai dar menos 5 mais 9, que vai dar 4. Ou seja, isso aqui fica 6 vezes, conservo a base, 10, subtrai os expoentes que nós já fizemos a conta aqui, deu 4. Ou seja, 6 vezes 10 à quarta e 6 vezes 10 à quarta já está em notação científica. Todas as alternativas também estão em notação científica. Não, todas não, porque aqui está com expoente fracionário, não inteiro, então por isso que aqui não seria notação científica, mas a única letra D. E assim a gente fecha mais uma questão bem tranquila, bem fácil, desde que você interprete corretamente. Essas últimas aqui são as mais recentes que nós temos aí do Enem, que envolveram esse tema. Em geral, exigem muito mais interpretação do que as primeiras que nós fizemos lá, tá? Vamos mais uma. Essa aqui também é muito boa. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessário a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias como, por exemplo, o metro. Uma
unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o A, utilizada para descrever, por exemplo, a distância entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica, o A, equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é 1,496 milhões de quilômetros. De novo, cuidado que a gente tem que ter com essas palavrinhas, milhões de quilômetros. E ele quer saber isso aqui na forma de UA, só que em metros. Então, como é que eu vou transformar isso aqui para metros? Primeiro, eu vou ter que transformar tudo para quilômetro, mas sem abreviação, tá? 1,496 vezes milhões, tá? 10 ao quadrado ainda. Milhões, eu vou ter que multiplicar por 1 milhão. Eu tenho que multiplicar por 1 milhão. Já vou escrever isso lá abreviado, que é a mesma coisa que 10 à sexta. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 10 à sexta. Eu vou fazer essa bem mais rápida, tá? Só que aqui agora está em quilômetros. Eu vou até fazer assim, em quilômetros. Se eu quero transformar de quilômetros para metros, é só lembrar que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, se eu quero transformar de quilômetros para metros, basta pegar o valor em quilômetros e multiplicar por 1000. Só que multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao cubo. Então, eu vou pegar esse número aqui, 1,496, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à sexta, e vou multiplicar, vou até trocar a cor aqui para você entender, por 10 ao cubo. Aí acabou a questão resolvida, não tem mais, 1,496 vezes 10 elevado, olha que beleza aqui, Multiplicação de potências com bases iguais. Professor, como é que faz isso? Conserva a base, soma os expoentes e acabou a questão. Não tem mais o que fazer, é só isso e ponto. 2 mais 6, 8, com mais 3, 11. Isso aqui, que 11 estranho, professor. Deixa eu fazer um 11 menos feiozinho ali. Aí, 1,496 vezes 10 elevado a 11. E isso dá que letra? Com certeza, letra A. Bem tranquila, bem fácil. Só isso e nada mais. Não esquece aquele joinha do nosso vídeo antes da gente fechar a última questão. Não deixa de dar esse joinha e compartilhar isso com seus amigos, tá? Mas vamos que vamos. Última aí para a gente fechar o nosso vídeo aí de notação científica. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Viena, da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixe de laser sob um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada, que a imagem ampliada, olha só, é esta daqui, só isso aqui. Então, beleza. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. O micrômetro, olha outra informação importante aqui, é a milionésima parte do metro. Usando notação científica, e a questão foi bem específica aqui, qual é a representação do comprimento dessa miniatura, só que não em micrômetros, em metros. Então, pensa aqui comigo. Primeira coisa, a questão fala assim, 1 micrômetro, eu vou colocar assim, só mic, tá? Esse mic aqui significa micrômetro. É a milionésima parte de 1 metro. Ou seja, é eu pegar 1 metro e dividir por 1 milhão. Beleza? 1 milhão é a mesma coisa que 10 à sexta. Então, seria 1 dividido por 10 à sexta, que é a mesma coisa que 10 a menos 6. Se eu quero 100 micrômetros, que é o comprimento, isso aqui é 1 micrômetro. Acabou a questão, né? Isso aqui vai ser 100 vezes 10 a menos 6. O 100, lembra que isso é 10 ao quadrado
vezes 10 a menos 6. Propriedade de potência mais uma vez, ó, conserva a base, somos expoentes, porque isso aqui é multiplicação de potência com bases iguais. Espera aí que aqui embaixo não ficou legal, eu vou continuar aqui em cima, ó. Conservou a base, somou os expoentes, ó. 2 menos 6 aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Como eu não tenho esse coeficiente numérico aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 4, vê que é a mesma coisa. E aqui, ó, a alternativa correta, letra C, só isso, nada mais. E assim a gente fecha a nossa aula aí, ó. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele joinha, compartilha aí com todos os seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.